Explica para as pessoas o que é auxiliar, que também eu demorei para entender. Auxiliar de pregão, galera, na época nada mais era do que você pegar todas as boletas que os operadores faziam, assim, as negociações que eles fechavam entre eles como comprador ou vendedor como uma contraparte. Tudo por escrito. Eles colocavam, na verdade, para quem eles venderam, né? Por exemplo, venderam 10 contratos ao preço de hoje, o índice a 110.500 para a corretora a 86. Então, nosso papel era preencher essa boleta, que era como se fosse hoje, se você pensar, seria uma boleta de um jogo de Mega Sena, alguma coisa assim, onde passava tinha os balcões e tinha como se fosse uma leitora de boleto que você jogava lá, e aí sim era registrado as operações. Aí aparecia a parte compradora e a parte vendedora. Dava muito descasamento de lote? Não, na verdade, assim, você tinha uma organização porque depois era feito Porque eu imagino que, assim, ali, cara, era um acordo de bigode inicialmente, né? Se eu der um tchado pra você, tchado, pra quem não sabe, é um fechado, um negócio fechado com você, sei lá, tchado galo, vai. Eu vou ter que honrar isso, existia, né? Essa parte, era fechado e fechado, acabou, tem que honrar até o final. Até porque existia uma gravação, que isso fazia parte da bolsa. Ajudava. A cada roda era gravada essa roda, e acaso acontecesse isso acontecia muito, né? De fechado, eu fechei com você, estava vendendo, eu fechei e tal. Acontecia muitas vezes de os dois estarem vendendo ou os dois estarem comprando. Isso ia lá para trás, né? No caso, era passado pro diretor do pregão, que era o branco, e ele decidia o que ia acontecer. Muitas das vezes ele simplesmente decidia por não ter o negócio, você fica sem vender ele também, e você ia pro mercado para tentar aí. Muitas das vezes, lógico, se tornava vantajoso para né? Para quem estava vendendo, às vezes o mercado já estava maior, um pouco mais para cima. Na corretora meio que assumia isso, se fosse um prejuízo assumia, botava na conta erro e pagava essa diferença para o cliente, sempre estava em primeiro lugar. Então a ponta do cliente sempre ia ser assumida pela corretora. Tipo, se ele vendeu naquele preço, vai ser atendido daquela forma. Então dava esse tipo de divergência. Às vezes acontecia de o banco ter que decidir. Aí você perdia tempo, né? Você tem que tirar o operador da roda, você tem que ir lá. Cara, você tem que falar a sua parte, você saía de lá, falava com o branco, ele ouvia as duas partes, e aí ele olhava o vídeo e ele decidia. Aí ele chamava, mas daqui 5 minutos, ó, galera, não tem um negócio, você vai vender pra ele. Aí quando acontecia isso, uma das partes tinha que simplesmente assumir as duas, né? O cara tinha que pagar, né? Caramba. Você tinha que assumir a parte que você vendeu pro cliente, mais a parte que você vendeu, você vai ter que zerar no mercado. Então é complicado, aí era prejuízo. Mas era isso, então a função do auxiliar era essa, de fazer as boletas, preencher. Muitas das vezes você tinha que dar posição para cada operador. No caso do sistema, nós tínhamos 7 operadores para 7 auxiliares. Mais o operador especial que a corretora se utilizava para fazer tipo ou direto, ou alguma operação que era atendido diretamente pelo Sérgio Beirute, que era um operador especial chamado Pedro Candreva. Então ele fazia essas operações direto com o Beirute, ele ficava com o telefone também. Então ele era um operador especial, porém funcionário, né? Ele só representava ali com um título diferente, mas ele era um funcionário da sistema. Então era isso, às vezes a gente tinha que fazer a posição do que ele pedia. Como tá vendido, comprado, você tinha que passar a posição pro operador, porém a posição daquilo que ele fez, né? De todas as boletas que ele fez, você fazia um resumo, tanto as vendas, tanto as compras, e passava para ele o net. Ó, é tanto vendido, tanto comprado, tal. Mesmo eles não sendo ali pra física dele, não sendo autônomo, mas ele pedia isso para que fosse batido na mesa. Até existia uma conferência, quando não era batido com o operador, era batido diretamente na mesa. Então naquela época se tinha o telefone numa cabine. Então o telefone sem fio, que era utilizado só pelos operadores, por nós era usado o telefone na cabine. Então você tinha que ligar na corretora. Já era, na verdade, um direto, né? Com a corretora, você ligava lá, aí tinha um back-office lá, uma parte que fazia essa parte de conferência, e você fazia o bate lá, ó, tantos lotes com tanto do operador Flecha, operador Luiz vendeu tantos, aí tava batido, beleza. Aí depois você tinha que fazer à tarde, ou na hora do almoço. Naquela época ainda tinha o intervalo do almoço, né? Você tinha o período de trabalhar, tipo, das 9 a 1 e depois das 2h30 às 5. Esse era mais ou menos o intervalo. Então era bem mais tranquilo, né? Depois, quando foi estendido o pregão o dia todo, né?